Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. E eu sou Osmar Wang e hoje a minha convidada é natural de Araraquara, São Paulo, né? Ela é advogada, professora e é uma das expressivas figuras da política brasileira. Ela é filiada ao Partido dos Trabalhadores por São Paulo e atualmente cumpre seu segundo mandato como deputada estadual, né, na Assembleia Legislativa. A minha convidada da vez é a deputada Márcia Lia. Seja muito bem-vinda, deputada. Tudo bem com você? Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito bem, graças a Deus. Quero cumprimentar todos os seus ouvintes, a todas as pessoas que forem assistir a este programa, e deixar aí as nossas boas-vindas ao programa Talk com Wang. Muito obrigado, deputada. Na realidade, eu agradeço demais a sua participação. Fazia tempo que eu queria conversar com a senhora. Como eu estava falando em off mesmo, a gente está passando por um momento muito sério, muito importante no nosso cenário político, né? E eu acho que agora é mais do que um momento oportuno para que a gente venha a conversar e mostrar para a população, para o eleitorado realmente, a quantas anda a questão política que nós estamos vivenciando, não só no nosso estado, mas no Brasil inteiro. E é uma coisa muito importante, a gente tem que começar a colocar, né? Porque eu acho que a eleição começa agora, né? Não é esperar nos últimos momentos. Eu acho que a gente tem que começar a elucidar agora, porque a questão das mentiras que estão circulando e vão circular ainda muito mais, com muito empenho, eu acho que a gente tem que começar a debater, ir para o enfrentamento, para a conversação nesse exato momento, que é a única maneira de a gente poder realmente abrir diálogo com as demais, né, classes, pessoas todas, né, deputada? Sim, com certeza. Eu acho que o momento é esse. Nós estamos vivendo com muitas dificuldades no Brasil, né? As pessoas voltaram para a fome, as pessoas voltaram para a situação de miserabilidade. Nós estamos sentindo na pele o custo alto dos alimentos, o custo alto da energia, o custo alto do combustível, e tudo isso são assuntos importantes e o momento é esse para a gente poder conversar sobre isso. Então, eu quero, de pronto, agradecer aí a sua gentileza de estar nos recebendo, de estar dialogando com a gente, para que a gente possa passar um pouco do que significa, neste momento, a política brasileira, a política no estado de São Paulo, e que as pessoas possam ser orientadas, né, para um momento de exercício da cidadania que vai acontecer no dia 2 de outubro, onde as pessoas precisam escolher. E as pessoas precisam escolher cuidando de conhecer cada um dos pretendentes, né, cada um daqueles que se colocam como representantes do povo. Acho que é fundamental que as pessoas saibam o currículo da pessoa, conheçam os trabalhos que as pessoas realizam, e tudo isso é esse o momento, né? Nesse momento é que a gente tem que começar a dialogar com as pessoas para que elas possam conhecer a cada um os seus projetos, as suas intenções, a sua luta, a sua história. Tudo isso é muito importante. Então, muito obrigado, Wang. Opa, eu que agradeço novamente. E a senhora está falando com relação à questão da história, né? Conhecer a história de cada candidato, de cada pessoa que faz parte, né, da condução, né, das leis do nosso país, da coletividade toda. Eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte: a senhora, sendo advogada e professora, né, como é que surge o interesse, né, e quais foram os motivos que a fizeram participar ativamente da vida política, deputada? Bom, eu trabalhei como advogada por muitos anos, né? Acho que mais de 25 anos eu advoguei. E num determinado momento da minha trajetória, eu estudei muito cedo, enfim, e comecei a advogar muito cedo também. E num determinado momento da minha história, eu fui. Sempre gostei muito de política, sempre. E fui convidada para cuidar da campanha, da parte jurídica da campanha de um candidato aqui em Araraquara do Partido dos Trabalhadores. E aí acabei me envolvendo nas questões jurídicas, conhecendo um pouco daquele mundo político mais proximamente. E aí me encantei, gostei, achei que a política é um instrumento de transformação social, que é por intermédio da política que a gente tem a possibilidade de ajudar as pessoas, né, de mudar a realidade da vida das pessoas. E aí a gente acabou se envolvendo na política. Eu fui convidada para trabalhar
na prefeitura, porque o meu candidato ganhou a eleição, Sim. meu candidato era do Partido dos Trabalhadores, e a gente fez um governo lindo, eu trabalhei no orçamento participativo, fui secretária de governo, enfim, eu tive uma atuação muito forte naquele momento na política, saí candidata a vereadora, fui eleita, depois saí candidata a prefeita, tive uma votação expressiva, fiquei em segundo lugar, saí candidata 2 anos depois a deputada, fui eleita, fui reeleita e agora vou aí para uma reeleição para um terceiro mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Pois é, atualmente a senhora cumpre seu segundo mandato como deputada estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a senhora também é líder da bancada no PT, né? Do PT lá na Lesp. Me conta uma coisa, deputada, qual a importância, o diferencial nos dias de hoje, é claro, né, de a gente ter uma mulher à frente do cargo como esse? Porque liderar uma bancada num momento tão crucial como a gente está vivendo é uma coisa bastante, como se diz, complicado, eu acho, diria até, né? Uma questão realmente de ímpeto mesmo. Qual que é a importância e os diferenciais nesses dias que nós estamos vivendo? A senhora liderar uma bancada do maior estado da federação. Wang, assim, a nossa bancada na Assembleia Legislativa de São Paulo, sem falsa modéstia, é uma bancada muito preparada. São pessoas que têm aí história na política, pessoas que, de fato, têm compromisso com um projeto político que a gente defende, que é um projeto político de políticas públicas eficazes, políticas públicas que deem conta de atender os mais necessitados, as pessoas que, de fato, precisam do Estado. E a gente tem feito esse trabalho com a nossa bancada, porque a bancada ela é extremamente capaz. Individualmente, cada um dos deputados são muito bem preparados, e no coletivo a gente tem aí, vamos dizer assim, a gente trabalha num uníssono, né? Quando a gente precisa juntar forças para enfrentar uma situação, a gente vai junto, a gente vai no coletivo. Esse momento, especialmente, é um momento muito importante da política, né? O pessoal, quando eu assumi a liderança agora em março, as pessoas diziam para mim, mas nossa, em ano eleitoral, um ano que vai ser difícil, porque a gente vai ter muitas fake news, a gente vai ter muita dificuldade na campanha do Lula, na campanha do Fernando Haddad, você vai assumir. Eu disse, olha, eu acho que é um momento propício, né? Precisamos de alguém que tenha, de fato, compromisso, não que os outros não tivessem, mas alguém que conheça a vida das mulheres. Eu conheço muito a questão do Estado todo, porque eu sou do interior, como você disse no início, e eu rodo o Estado de São Paulo todinho, de norte a sul, leste a oeste. Eu tenho assim, uma capilaridade muito grande pelo interior do Estado, conheço todas as regiões, conheço muitas cidades, e isso faz com que a gente conheça os problemas de perto. E contribui também para a gente apresentar para o nosso governador, futuro governador, se Deus quiser, o Fernando Haddad, as vulnerabilidades do Estado e onde é que ele vai ter que atuar, aonde é que ele vai ter, de fato, que colocar forças, priorizando, porque num governo a gente não consegue fazer tudo. Então, a gente tem que priorizar o que é mais importante. Então, acho que, como deputada mulher, deputada do interior, deputada que também conhece todas as dificuldades da região de São Paulo, da região metropolitana, da capital, porque eu também trabalho muito as questões aí do Alto Tietê, as questões de outras regiões metropolitanas, como a região de Campinas. Então, a gente conhece o estado de São Paulo muito bem. E a gente pode contribuir na elaboração de um programa de governo que, de fato, dê conta de responder às necessidades do povo paulista, regionalizando essas dificuldades, regionalizando as ações que serão efetivadas e também participando ativamente aí da construção de um São Paulo melhor, porque o Estado tem condições, é o segundo maior orçamento do Brasil, é o orçamento do Estado de São Paulo, mas, do meu ponto de vista, ele é muito mal executado. Então, nós precisamos priorizar aquilo que é prioridade. Porque a senhora realmente tem uma trajetória de luta, assim, de participação popular desde o início, né? Pelo que eu pude acompanhar da sua história aí, principalmente pelas minorias, né? E sempre brigando pela questão de justiça social, que é uma coisa que ficou um tanto quanto defasada aqui no Brasil. E eu vejo que a senhora empenha-se nisso, né?
E na política, deputada, qual a importância real de nós termos uma participação popular? Porque, na realidade, a gente sabe que na história do PT sempre teve a questão da participação popular, né? E o orçamento participativo, aquela coisa toda, onde a população realmente passa a trabalhar junto com o executivo, com o legislativo, etc., porque muitas vezes isso aí acaba passando batido, as pessoas não dão importância para isso, né? E qual que é a importância, na concepção da senhora, a participação popular para a construção de um governo? Olha, na minha avaliação, é fundamental. Eu coordenei o processo de participação popular aqui em Araraquara, de 2001 a 2008, o orçamento participativo, os conselhos municipais, os programas que levavam infraestrutura para os bairros da cidade, que a gente chamava de prefeitura nos bairros, coordenava as políticas especiais, as políticas para as mulheres, as políticas na questão racial, para as pessoas com deficiência, idosos, crianças. Então, a gente tinha um leque de projetos que eram interfaceados com todo o governo. Isto fazia com que a gente tivesse a possibilidade de juntar as forças de cada uma das secretarias e dialogar com a cidade. Então, nós fazíamos plenárias nos bairros da cidade, onde nós levávamos aí a estrutura da prefeitura e ouvíamos as pessoas. E depois as pessoas, a partir da prioridade mais fundamental daquela região, ia para a votação, e aí o prefeito executava a obra que tinha sido escolhida, ou o programa, muitas vezes não era uma obra, era um programa. Sim. Então, foi fundamental. E aí, quando nós chegamos aqui na Câmara Municipal de Araraquara, eu também fiz um mandato de vereadora muito participativo, Sim. dialogando com os bairros, tendo o conselho no meu mandato. Quando eu cheguei na Assembleia, a mesma coisa. Então, hoje eu tenho conselhos políticos do meu mandato espalhados pelo interior do estado todinho, onde os meus assessores e no período de pandemia a gente fez muito isso pela internet. A gente reunia os nossos conselheiros, dialogávamos. As emendas também elas eram dialogadas com os conselhos políticos. Olha, precisa de uma emenda para a saúde, mas aqui nessa unidade da PAI precisa mais de recursos do que nesse momento a prefeitura. Então eram os nossos conselheiros que traziam aí, a partir da vivência naquele território, traziam para a gente as necessidades, e a partir daí a gente, inclusive, orientava as nossas emendas parlamentares para contribuir também na elaboração de projetos de lei. Muitos projetos de lei surgem da iniciativa popular, que procuram a deputada, através do Conselho Político da região, e falam, olha, aqui na cidade de Presidente Prudente, por exemplo, a gente precisa de uma lei que atenda a tal necessidade, por exemplo, das questões agrárias, das questões rurais, enfim, muitas coisas que nós fomos fazendo ao longo desses 8 anos de mandato, nós buscamos na iniciativa popular. Então, na minha avaliação, é fundamental. Acho que o governo que não consegue ouvir erra muito. Acho que quando a gente ouve a população, a gente erra menos. É verdade, deputada. Deputada, como a senhora falou, a senhora já está na sua segunda legislatura, correto? Eu gostaria de perguntar para a senhora quais foram os seus principais projetos que a senhora desenvolveu até o momento, e vou mais além, né? Perguntar para a senhora se, na sua opinião, é claro, se há uma maior resistência em relação a alguns dos seus projetos na Câmara, pelo fato da senhora fazer parte de uma ala, digamos assim, mais progressista mesmo, né? Uma ala mais de esquerda. Porque, na realidade, eu não consigo... O pessoal fala, você é um cara muito de esquerda. Eu falo, não, eu sou um cara que vai pela lógica, pela racionalidade, né? A gente tem que ir pela lógica e pela racionalidade sempre. Agora você, entre aspas, acaba sendo direcionado como, você é progressista. Porque nós estamos vivendo um momento completamente estranho, né? Ou você está de um lado ou você está do outro. E a senhora tem alguma resistência para implementar esses projetos, deputada? Temos sim. Temos sim. Eu sou da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Desde o primeiro ano do meu mandato de deputada, eu tenho participado efetivamente da Comissão de Direitos Humanos. E quando os projetos dizem respeito, por exemplo, à população LGBTQIA+, há uma resistência muito grande, principalmente neste momento em que a gente vive uma polarização no país, né? Onde
aqueles que se dizem, entre aspas, que são defensores da família, defensores dos bons costumes, defensores da tradição, esses são aqueles que mascaram, e a gente tem visto isso, né? Os defensores da família, os defensores da moral, dos bons costumes, são aqueles que estão envolvidos em muitos problemas nos dias atuais. Então, essa falsa moralidade, né, isso é algo que atrapalha muito a gente na Assembleia. Eu estou tentando passar um projeto de lei que dá a condição das famílias homoafetivas, por exemplo, as famílias homoafetivas terem direito aos programas sociais do Estado de São Paulo. Sim. Por que um casal que é constituído por um homem e uma mulher tem direito, por exemplo, ao programa habitacional, e um casal que é composto por 2 mulheres ou por 2 homens e que tem filhos e que adotam crianças e que muitas vezes cumprem um papel que a sociedade, que se diz da tradição e da família, não cumpre? Então, eu defendo que a gente tenha a inclusão dessas famílias também nos programas, em todos os programas. O habitacional foi um exemplo. E a gente não consegue passar esse projeto, ele já foi para votação inúmeras vezes, e o pessoal da igreja, principalmente da igreja evangélica, da igreja, né? A bancada da Bíblia que a gente fala, né? Eles entendem que esse projeto não pode passar. Assim se dá também com projetos quando são projetos para cotas para mulheres vítimas de violência, por exemplo. Eu aprovei um projeto de lei na Assembleia que destinava 7% das casas construídas pelo Estado de São Paulo, óbvio que tinha todo critério, tinha que passar por um assistente social, o projeto era muito, muito completo, e eu aprovei esse projeto na Assembleia e o governador, ele vetou, né? E a gente não conseguiu derrubar o veto ainda, porque não foi colocado para votação. Então, há uma resistência. Principalmente, sim, quando as pautas são pautas para direitos das minorias, direitos para a questão racial, direitos... Os servidores públicos, na minha percepção, são os mais atingidos neste momento por esse governo do Estado de São Paulo. Dá a impressão que o governador Dória e o governador, agora, o Rodrigo Garcia, eles não gostam de servidores públicos, porque é um absurdo que foi feito ao longo dos últimos anos em relação ao serviço público, o desmonte do serviço público estadual, né? A retirada de direitos dos professores, o confisco das aposentadorias daqueles que contribuíram no sistema previdenciário a vida inteira e agora estão aí, muitas vezes, com 200, 300, 500, 600 reais retirados, o que faz muita falta. Porque quando a pessoa chega no fim da vida, é que ela precisa consumir remédios caros, ela precisa de uma alimentação mais equilibrada, ela tem despesas com médicos, com planos de saúde, que deveria ser o inverso, né? Quando a pessoa fica idosa, ela deveria pagar menos. Quando ela está na sua plenitude total de trabalho, ela deveria pagar mais, e não quando ela já está adoentada. E é o inverso, os planos de saúde invertem essa lógica. Então, o que a gente sente na Assembleia Legislativa? E também defesa de questões ambientais. Questões ambientais, nós temos muita dificuldade, porque a especulação imobiliária, a forma como desrespeitam o meio ambiente, como desrespeitam a vida, é algo muito latente. E a gente tem enfrentado muitas dificuldades, mas também temos conquistado algumas lutas, a gente tem conseguido travar e tem obtido sucesso. Então, acho que vale a pena a gente continuar lutando, enfrentando. Uma das questões muito sérias aí na região do Alto Tietê, aí de Suzano, Itaquá, Mogi, é a questão do IANSP também. O IANSP, ele deixa muito a desejar no estado de São Paulo todinho, mas na região de vocês, de forma muito especial, o IANSP tem tido muitas dificuldades. E a gente tem lutado muito, tem empreendido muitas discussões com o Polara, que é o atual superintendente do IANSP, com o pessoal aí do Hospital de Mogi, com os hospitais e as clínicas que atendem aos servidores públicos aí da região. Então, assim, é uma luta diária, é uma luta constante, é uma luta
que precisa ser enfrentada e a gente tem tido aí todo o cuidado para fazer as coisas de forma a atender o maior número de pessoas possível. Ou seja, são lutas que precisam de representatividade, né? E é bom contar com pessoas como a senhora aí indo à frente nessa representação, porque realmente houve uma inversão de valores em todos os aspectos, né, deputado? Aquela Sim. coisa, a família, né, querendo ou não, nós temos que mudar aquela questão da família tradicional que é vista pela situação que nós estamos vivenciando hoje, a questão de inclusão de minorias e tudo mais, e é uma coisa que realmente parece que houve uma inversão, né? Ao invés de nós evoluirmos, a gente tem que ficar brigando muito e muito e muito para uma coisa que deveria ser lógica e racional, né? Que deveria ser aceita, né? E a senhora está falando muito, a senhora falou bastante com relação ao governo do estado de São Paulo, né? Do governo Dória, do governo do atual do Rodrigo, do atual governador. O que acontece? Agora, com relação à questão, nós estamos aí 3 décadas, né, com o PSDB frente ao Sim. governo do Estado. Até porque agora, segundo as pesquisas do governo, né, pro governo do Estado, estão mostrando que o Haddad, né, o Fernando Haddad, tive o prazer de conversar com ele aqui também, bater um papo com ele foi lá e nós, aqui em Suzano, pudemos conversar, sempre muito esclarecedor, né? Ele está à frente das pesquisas aí sempre com 28%, 29%, né? E eu gostaria de perguntar para a senhora, na sua análise, qual seria o impacto, então, de um eventual primeiro governo de esquerda, né, em São Paulo, depois de quase 30 anos de PSDB? Olha, na minha avaliação, seria extremamente positivo, porque o Haddad, quando foi ministro da Educação, e a gente vai se lembrar, ele foi um ministro da Educação que, de fato, inverteu prioridades. Ele fez com que a educação tivesse, de fato, o lugar que a educação, na minha concepção, tem que ter, um lugar prioritário, onde todos possam ter acesso, onde a gente tenha muitas vagas oferecidas para os jovens, onde a gente tenha muitas escolas novas. Por exemplo, o Instituto Federal de São Paulo, nós tínhamos 3 unidades quando o Haddad assumiu o Ministério da Educação. Hoje nós temos 37. Né? E tudo isso foi construído no governo do Haddad. Nós tínhamos, acho que 2 milhões e 500 mil vagas. Sim. Nós temos hoje mais de 7 milhões de vagas. Tudo isso foi aberto durante o período em que o Haddad foi ministro da Educação. Nós tivemos o ProUni, o Reúne, o FIES, tantos programas, né? O Ciências Sem Fronteiras, sim, onde os nossos pesquisadores, os nossos alunos, aqueles que queriam estudar e que queriam aprender para poder melhorar a condição de vida do país, o desenvolvimento do país, tiveram oportunidade. E o que a gente vê hoje no governo federal é a redução, a retirada de direitos, a retirada de dinheiro do orçamento das universidades. Eu tive na USP e na UFSCar com o Fernando Haddad a semana passada, sim, aqui na região de Araraquara, na quinta e na sexta, ele rodou por aqui, e a gente esteve junto com ele, e a gente foi nas universidades. As universidades não têm dinheiro para pagar a conta de luz em novembro e dezembro, não tem dinheiro para pagar os funcionários da limpeza, não tem dinheiro para segurança, não tem dinheiro para comprar café, né? Porque foi retirado milhões e milhões de dinheiro do orçamento das universidades federais, e a gente vem vivenciando essa situação. E dizer uma coisa, essa situação que o Bolsonaro coloca agora, sim, de dizer que ele vai reduzir o preço dos combustíveis porque vai tirar, sim, o ICMS, vai reduzir o preço da energia porque vai retirar o ICMS, ele vai criar um grande problema, mas um enorme problema. Os demais setores. Porque os municípios sustentam a saúde, a educação, a assistência social, o recurso do ICMS. Verdade. Se ele reduzir, se ele tirar ICMS, vai impactar diretamente nos municípios. Então, assim, é muito grave, é muito sério o que está acontecendo nesse país. E isso, diga-se de passagem, é eleitoreiro, porque no dia 31 de dezembro acaba tudo. Aí, em janeiro, a gente vai enfrentar um problema infinitamente maior do que é o problema que nós temos hoje. Ele não consegue segurar a inflação, ele não consegue segurar vamos dizer assim, o desabastecimento. O Brasil hoje, só para você ter uma ideia. Nós não temos estoque de grãos, né? A senhora tem uma ideia, não temos estoque. A China,
Ó, Wang, a China tem hoje estoque para a população da China é 7, 8 vezes maior que a população brasileira. Eles têm estoques para 1 ano e meio. Se acabar o alimento no mundo, o chinês tem comida para 1 ano e meio. O Brasil não tem para uma semana. Nós temos zero, literalmente zero. Zero. Eles acabaram com todos os estoques reguladores. Por isso que está subindo dessa forma. E outra coisa, eles também não contribuíram com o financiamento daqueles que, de fato, produzem alimentos, que são pequenos agricultores. Sim, o dinheiro vai para o agronegócio, que produz soja, cana-de-açúcar, madeira, para exportação, né? Os commodities, os famosos commodities, regula a balança comercial, mas o povo brasileiro passa fome. É uma grande contradição que nós estamos vivendo nesse país, por absoluta ignorância de quem governa esse país. Verdade, eles não têm preparo, eles não sabem conduzir a economia, os investidores foram embora do Brasil, todos os dias a gente perde investimentos no Brasil, todos os dias é uma correria para segurar o dólar, a alta do dólar, e cada dia mais o orçamento público vai para cobrir juros de banco, e o nosso povo está passando fome. Um país que poderia e deveria ser o celeiro do mundo, porque temos terras agriculturáveis, mas não há investimentos, não há incentivo, não há direcionamento da política pública para produção de alimentos, e aí a gente vive uma contradição enorme. Produzimos muito, exportamos, e o povo brasileiro morre de fome. São 33 milhões de brasileiros hoje que passam fome. Passam literalmente fome. Fome mesmo. E aí, quando fala com o presidente da República, a resposta dele é: eu não sou cozinheiro. É verdade. Para a senhora ter uma ideia, né? Aquela coisa. Hoje todo mundo fala, o Brasil está batendo recorde, tivemos um PIB de 1, alguma coisa. Mas isso é agronegócio, não é verdade? Não tem distribuição de renda. Eu estava conversando com o Zé Américo um tempo atrás, um deputado, e ele estava falando, ele é totalmente contra essa proposta de investimento, porque acabou a questão da agricultura familiar, do estoque regulador, não tem mais nada. Ou seja, hoje a senhora vai, é uma coisa muito, muito visível, muito gritante. Hoje você vai ao supermercado, uma lata de óleo custa R$12 aqui em São Paulo. Eu estou aqui em Suzano, eu sei disso. Né? A senhora vai vendo a caristia que bateu, que está uma coisa absurda. Ou seja, aonde estão esses recordes de exportação e tudo mais? Para onde está indo esse dinheiro? Não é verdade, deputada? Para onde está indo? Porque não tem distribuição, não tem geração de emprego. O agronegócio não gera emprego. Vamos ser pé no chão. Não gera emprego. Né? O agronegócio não gera. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A situação é tão alarmante, é tão preocupante, porque 70% dos alimentos que chegam nas nossas mesas, na mesa do povo brasileiro, é produzido pelo pequeno agricultor. Sim. Né? A batata, a cenoura, o alface, as frutas, são produzidas pelos pequenos agricultores, que estão cada dia mais desestimulados. Então, a gente precisa de uma mudança na política da agricultura do Estado de São Paulo. Um dado. O Estado de São Paulo, alguns anos atrás, 4% do orçamento do Estado de São Paulo, 4%, era destinado à agricultura. Hoje é 0,3%, não chega a 0,5% do orçamento. E, para dizer uma coisa, nós temos muito dinheiro em caixa, o governo do Estado de São Paulo está distribuindo dinheiro para o Estado de São Paulo todinho, por conta da questão eleitoral. Abriu a Caixa Forte, está soltando dinheiro para todas as regiões do Estado. E aí o que a gente vê? Né? O dinheiro sendo entregue para fazer asfalto, o dinheiro sendo entregue para coisas que são importantes, mas não mais importantes do que a produção de alimentos, porque o nosso povo está passando fome. Né? Não mais importante do que a gente socorrer as santas casas, que estão fechando por falta de dinheiro para comprar dipirona, por falta de dinheiro para fazer cirurgias e tantas outras questões que a gente vive aqui no dia a dia, no interior do estado, na capital, nas grandes metrópoles, que a gente sabe que o dinheiro está sendo mal investido, mal aplicado, e o povo, que é a prioridade número 1, está sendo aí renegado, está sendo abandonado. Ô, deputada, uma outra questão também, com relação à questão do governo do Estado agora,
Nós temos aí essa polarização que nós estamos vivenciando aí nessa política, né, do miliciano presidente, o atual, né, miliciano presidente, eu já chamo assim, nem gosto de falar o nome, porque não é para dar ibope mesmo, e o presidente Lula, né, o ex-presidente Lula. Essa polarização, o senhor acha que vai refletir diretamente na eleição estadual aqui, visto que o candidato do atual presidente, né, já aparece segundo colocado, já junto com o Márcio França? Como é que a senhora vê a questão do Márcio França e essa segunda colocação do candidato do atual presidente? Olha, eu tenho absoluta certeza que a polarização nacional ela vai descer para os estados. É uma coisa natural que vai acontecer, porque eu acho que o que vai pautar essa eleição vai ser a economia. Isso está dado. Uhum. Né? Os resultados da economia, não é à toa que o Bolsonaro está implorando para os donos de supermercado para congelar os preços. Sim. Não é à toa que ele está buscando alternativas de diminuir o preço do combustível, de diminuir o preço da energia, de diminuir aquilo que afeta diretamente o bolso das pessoas. Mas eu acho que todo mundo está observando que isso é uma atitude eleitoreira. Porque, na verdade, ele não tem a menor capacidade, a menor condição de governar o país, e isso vai refletir, sim. E eu acho que aquela discussão do Bolsodória, né, que foi... ele ganhou a eleição porque ele colou a campanha dele na campanha do Bolsonaro. E aí a gente viu o resultado. Né? O Dória, quando estava ainda nas pesquisas, ele não passava de 2%. E o Rodrigo Garcia, que é o atual comandante do Palácio dos Bandeirantes, ele carrega o Dória nas costas. Não tem como desconectar um do outro. É verdade. Não tem como, ele carrega, é um peso que ele tem que carregar. E eu acho que, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que a eleição em São Paulo ela vai ser polarizada da mesma forma que ela está sendo polarizada nacionalmente. Né? A esquerda contra a extrema-direita. E acho que o Tarcísio tem um problema muito sério, né? Que não é só o peso do Bolsonaro, mas é também o fato dele ser carioca, ele não é do estado de São Paulo, ele não conhece os problemas do estado de São Paulo, ele não tem noção. Se você perguntar para ele onde fica Piaí, ele não tem noção de onde fica Piaí. E é interessante, né, deputada? Ele vai lá, ele é um carioca, né, que está se colocando em São Paulo. Se você procurar nas redes sociais, ele é do Distrito Federal. Ou seja, é uma coisa muito complicada. Pois né? Pois é. Então, assim, ele não tem a menor condição. Se o povo paulista entrar nessa aventura, vai ser uma aventura desastrosa, assim como foi a aventura do Bolsonaro. Então, eu quero dizer para as pessoas, mais uma vez, que as pessoas precisam olhar a história de vida de cada um dos candidatos. O que já fez, como fez, qual é a responsabilidade que tem com a vida das pessoas, de colocar as pessoas no orçamento, Sim. de cuidar da educação, da saúde, de direcionar. Olha, eu costumo dizer, quando eu faço conversas com as pessoas pelo interior do estado, a seguinte situação. Nós tínhamos, é como se a gente tivesse, vou pegar aqui, ó, uma canequinha. Sim. Tá vendo isso aqui? Sim. Para cá. Não. Para cá. Uma canequinha, isso, uma canequinha. Isso aqui é o dinheiro, aqui dentro dessa canequinha está todo o dinheiro do Brasil. Né? A canequinha está cheia de dinheiro. Essa canequinha, ela tem dinheiro, tinha dinheiro no tempo do governo Lula para fazer Minha Casa Minha Vida, para fazer ProUni, para fazer o PAC, para fazer a transposição do Rio São Francisco, para fazer cisternas, para pôr mais médicos. Todos os programas sociais que eram fundamentais saíam do dinheiro que estava nessa canequinha. Daqui saiu o dinheiro. Hoje não tem mais nenhum desses programas. Não tem mais o PA, não tem mais o Pronaf, não tem mais o Pronera. E o dinheiro que estava aqui dentro saiu e ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. Porque não tem mais o programa. Né? E o Brasil continua arrecadando muito. Verdade. O orçamento do Brasil ele cresce dia a dia. Então, essa canequinha ela está cada dia mais cheia de dinheiro, mas o dinheiro não está sendo utilizado para o povo. O dinheiro está indo para o bolso dos políticos, o dinheiro está indo para o bolso da família Bolsonaro, o dinheiro está indo, sabe Deus para onde? Porque para orçamento secreto, mas para Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, universidades, tudo aquilo que o governo do presidente Lula e da presidente Dilma fizeram, acabou.
Acabou. E eles dizem que não tem dinheiro. Ora, tem dinheiro sim, é muito dinheiro que tem. Só não sabem onde aplicar o dinheiro, só não sabem utilizar bem o dinheiro. E para onde está indo esse dinheiro, né? É uma coisa muito complicada. Até porque, deputada, é uma situação tão gritante e tão na cara isso que a senhora está falando, né? E eu não consigo entender ainda o seguinte, a gente está, como eu falei, um problema bastante grave que a senhora mesmo está exemplificando aí. E o que acontece? Ainda eu consigo. A gente está todo dia na rua participando, a gente vai militar, tudo mais, sim, e a gente acaba vendo que ainda existe um certo racha, digamos assim, né? Uma certa divisão entre o pessoal da esquerda e, digamos assim, da neo-esquerda. A senhora acha que dá para fazer, devido a essa questão gritante que nós estamos vivenciando, a gente está vendo né, as articulações sendo feitas aí para a gente está vendo Marina chegando, a gente está vendo esse pessoal todo chegando aí. Só acho que é possível ter uma reconciliação dos partidos progressistas assim num período tão curto de tempo? Nós estamos há 3 meses e meio de uma eleição. A senhora acha que é possível que caia esse estado? Porque a senhora vê, hoje nós temos aí o PDT que, né, metade já abandonou a questão do Ciro, né? Mais da metade do PDT já abriu mão do Ciro. É incrível isso, né? Eu fico pensando, é incrível como uma pessoa entra numa campanha, o problema não é a gente perder uma eleição, né, deputado? O problema não é sermos menores do que quando entramos numa eleição, o que acontece ali. E eu vejo que isso muitas vezes acontece com o pessoal da esquerda, né? Que eles têm aquela questão, eles nos fazem uma conciliação para que pelo momento tão grave que a gente está vivendo, né, deputado? A senhora acha que é possível ter realmente uma reconciliação de todos os partidos, etc., derrubar égua, aquela coisa toda, num período tão curto assim para fazer um enfrentamento nessa eleição aqui, que se avizinha? Wang, eu acho que essa reconciliação, eu não chamaria de reconciliação, eu chamaria de uma frente ampla em defesa, sim, da democracia, em defesa do Brasil, em defesa do povo, em defesa de políticas públicas eficazes. Eu penso que isso está acontecendo. Olha só, o fato da gente conseguir trazer, por exemplo, para ser vice do Lula, o Geraldo Alckmin não, sim, é pouca coisa. É um avanço muito grande. Por quê? Porque é a união da força, né, de um partido forte, como é o Partido dos Trabalhadores, sim, com aqueles que, não obstante, historicamente, estivessem em lados opostos, estão compreendendo a importância da unidade nesse momento. E assim a gente tem sentido com a Rede, com o Partido Verde, sim, com o Partido Socialista Brasileiro. O PCdoB sempre caminhou conosco, né? O PCdoB, o PSOL, a gente tem as nossas diferenças, sim, mas sim, são partidos de esquerda. Então, a gente está conseguindo uma unidade. E muitos, é que as pessoas não têm essa compreensão porque não estão no mundo do dia a dia da política. Sim. Muitos deputados, de forma individual, vão apoiar esse projeto da Frente Ampla. Eu diria para você, sem medo de errar, que mais ou menos uns 50% dos deputados do MDB vão apoiar o presidente Lula, não obstante a sigla não venha com o presidente Lula. Sim. Eu vou te dizer mais, eu tenho feito agendas com prefeitos do MDB, do PSDB, do DEM, que agora é União Brasil, enfim, de vários partidos, e eles dizem assim, deputada, eu não estou, porque aqui no interior não importa muito a sigla, aqui importa, sim, a pessoa. Então, eu não estou, vamos dizer assim, no PT, ou eu não estou num partido de esquerda, mas o meu candidato é o Lula, porque eu já fui prefeito com o Lula, eu sei como é governar com o Lula, eu sei do republicanismo do presidente, sim, Lula, como ele foi importante para as prefeituras pequenas aqui do interior do estado de São Paulo. E se foi para o interior do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação, eu imagino que o Lula não fez para o Nordeste, não é, sim, à toa que em alguns lugares o Lula tem quase 70% dos votos da cidade. Então, assim, eu tenho claro para mim que essa unidade, essa junção de forças em defesa da democracia, em defesa do que é sério, né, de verdade, ela vem acontecendo. Acho que a gente tem aqui no estado de São Paulo ainda que trazer o Márcio França. Acho que o Márcio França, sim, seria fundamental para a gente, né? E a gente está sentindo exatamente a polarização crescer. O Tarcísio já está em segundo lugar, empatado com o Márcio França, né? O Rodrigo não cresce, não obstante ele esteja despejando um caminhão de dinheiro, sim, ele vai ficar ali nos seus 7%, 8% de intenções de voto, porque o PSDB mesmo, o próprio PSDB, sente a fragilidade que foi o governo do Bolsonaro, né? O Dória saiu
desculpa, mas numa situação extremamente fragilizada, com 2% das intenções de voto, e se ele saísse candidato ao governo de São Paulo, ele ia passar vergonha, porque ele ia ter 3% ou 4%. Ele ia ter o voto daqueles que trabalham na estrutura do Estado do PSDB, que são aqueles que querem defender os seus cargos. E, fora isso, ele não tem popularidade, ele destruiu a educação, ele destruiu a agricultura familiar, ele queria terminar com o Instituto Butantan. Sim. Olha o que seria sido no estado de São Paulo se nós, deputados de esquerda, tivéssemos deixado, e nós não deixamos, fomos nós que brigamos, que batalhamos para não acabar com o Instituto Butantan, para não acabar com a Fundação ITESP, para não acabar com vários órgãos, mesmo assim alguns passaram. Nós não tivemos força suficiente para segurar tudo. Porque a correlação de forças hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo ela é muito séria. Nós temos 94 deputados, sim, 15 fazem oposição. 15! Portanto, 69 deputados são da ala do governo, votam tudo com o governo. Agora, nesse momento de polarização, o pessoal do PL, que é o pessoal do Bolsonaro, sim, não está votando mais os projetos do Bolsodória, né? Não está votando mais os projetos do Rodrigo Garcia, né? Porque eles estão do lado do Tarcísio. Então, há uma disputa política, sim, colocada ali na Assembleia. Mas até 2 meses atrás, tudo o que era maldade, reforma da Previdência, destruição da carreira dos professores, reforma administrativa, extinção de empresa, como é que fala? Fusão, sim, cisão de empresas, que não tem nada a ver, que não está... Tudo que o Dória se propôs a fazer, absolutamente tudo que ele fez propaganda não aconteceu. Me diga o que foi que se tornou o projeto do Vale do Futuro no Vale do Ribeira. Eu tive lá uns 4 meses atrás. As estradas são puro buraco. Puro buraco. E ele ia fazer um projeto revolucionário no Vale do Ribeira. Sim. Ele ia fazer, mas ele não fez. Ele ia fazer um monte de coisa e ele não fez. E ele fez só maldade para o serviço público, maldade para os servidores públicos, reforma da Previdência nefasta, né? Destruição do IANSP. Olha, eu não consigo pontuar um ponto bom que o Dória tenha feito para o estado de São Paulo. E o Rodrigo Garcia vai na mesma onda, porque assinou junto com ele todas essas maldades. Todas as maldades que foram feitas para o povo paulista têm a assinatura do Rodrigo Garcia. Todas as maldades que foram feitas para o povo brasileiro têm a assinatura do Bolsonaro. Então, a gente não pode se esquecer disso na hora que a gente for decidir o que a gente vai fazer do futuro do Brasil, do futuro da educação, do futuro da saúde, do futuro do meio ambiente. Estão destruindo a Amazônia. Verdade. As pessoas, muitas vezes, deputado, eu converso com muitas pessoas, eu falo, pô, a gente está numa situação tão caótica, tão triste, e se deixar, a senhora viu o documento liberado pelos militares aí, o plano de poder até 2035, aquela coisa de mensalidades em escolas federais, a senhora está vendo isso aí, privatização de boa parte dos serviços do SUS. Quer dizer, é uma coisa realmente muito complicada, né? E a gente está vendo isso acontecer e a população parece estar acordando, como a senhora mesmo falou, né? Tanto que na última pesquisa, teve uma pesquisa agora, foi acho que na quarta-feira, dia 8, se não me engano, né? O Lula está aparecendo com 52% dos votos válidos, né? O que acaba garantindo já até uma vitória de primeiro turno, e assim seja, tomara que seja. Na sua opinião, o Lula pode acabar vencendo essas eleições já de cara, já no primeiro turno, para dar conta do recado e encerrar essa conversa, porque a gente precisa sangrar mais 20 dias uma disputa com aqueles mini-golpes que o Bolsonaro fica aplicando todo dia aí? O Wang, tudo indica que sim. Tudo indica que o presidente Lula vai ser eleito. Ele teria sido eleito em 2018, sim, se não tivessem feito aquela sacanagem que foi feita pela Lava Jato, né? De colocar uma pessoa que foi presidente da República, o melhor presidente da República desse país, que saiu com 86% de ótimo bom. Eles colocaram na prisão para que ele não fosse eleito em 2018. Eu estava na rua fazendo campanha, eu me lembro muito bem da popularidade do presidente Lula. E eles tinham pesquisas lá em Brasília. E por isso que eles armaram tudo aquilo que eles armaram. Tiraram a Dilma, prenderam o Lula para colocar
um governo de direita, um governo que não tem compromisso nenhum com o povo, que não põe o povo no orçamento, que não faz política pública para o povo, por isso que o nosso povo está morrendo de fome, morando em favelas, passando fome, as crianças não têm educação. Olha, nesses 2 anos de pandemia, não se teve um programa educacional que desse conta de passar os conteúdos para as crianças. Todas as nossas crianças estão, do Brasil inteiro, estão com 2 anos de defasagem. Sim, na educação. É verdade. 2 anos. O que vai ser dessas crianças daqui a alguns anos, quando elas tiverem que ingressar na universidade? Verdade. Elas passaram de ano por tabela, elas não aprenderam nada, não assimilaram nada. Então, a gente precisa ter um governo que tenha compromisso de recompor todo esse conteúdo rapidamente, tem que ter um programa de rapidez de educação, né? Pensar como pode ser feito isso, dar computador para todas as crianças, criar um sistema de internet gratuito para todo o povo brasileiro, há possibilidade de fazer isso, para que a gente recomponha aí o conhecimento das nossas crianças que estão numa defasagem terrível. E também cuidar das santas casas. As santas casas estão fechando as portas, as pessoas estão morrendo na porta do hospital porque não tem atendimento de saúde, porque as santas casas não têm dinheiro para comprar sequer dipirona. Os insumos, os materiais, os medicamentos, tudo subiu muito. E aí o que é repassado pelo governo federal, o que é repassado pelo governo do estado é insuficiente, muitas vezes repassa em torno de 30% a 40% e a diferença fica para alguém pagar. Como ninguém paga, fica o débito e as santas casas não têm de onde tirar dinheiro. Vive no estouro, né? E é interessante esse processo que a senhora iniciou a conversa, falando com relação à questão do Lula ter 48%, 50%. E é uma história que está se repetindo, né? Foi aplicado um golpe. A construção do golpe não acontece noite por dia, a grande verdade é essa, né? Ele é construído aos poucos e hoje o cenário é o mesmo. O Lula tem 48%, somando todo mundo, o Lula tem mais intenção de voto do que todos os candidatos juntos. É o que estava acontecendo em 2018. A senhora lembra disso, né? Você lembra disso. E agora o que acontece? Tudo bem, não tem a possibilidade de um golpe, né? Obviamente, né? Um golpe para uma derrubada, como aconteceu com a Dilma, e uma prisão do Lula motivado pela Lava Jato e tudo mais. Mas o que acontece agora? Nesse momento a gente está tentando, eles acabam tentando promover esses mini-golpes, trazendo exército, trazendo polícias, trazendo tudo mais, e fazendo já ameaças claras ao STF, TSE, para o dia 7 de setembro. Né? Agora até com conluio com o Biden, foi lá pedir apoio ao governo norte-americano, né, com relação a isso. E me conta uma coisa. Desde 2018, onde se acentuou esse antipetismo aí, que realmente foi uma demonização criada pela extrema-direita e tudo mais, pela história de Lava Jato, a senhora acredita que agora começou a reduzir muito esse antipetismo que foi criado aí, né, junto ao pessoal que é incauto? Porque tem o pessoal que é mau caráter mesmo, que é fascista, que a gente tem que falar que a verdade é essa mesmo, e tem o pessoal que é incauto, né? Nós sabemos aí, o pessoal fala, tem 25%, 30% de eleitorado, núcleo duro e tal. Não, eu acho que 15%, vamos colocar 10% realmente são pessoas fascistas, o restante é um monte de gente incauta também, 15% de incautos. A senhora acha que desde 2018 a população começou a sentir na pele as consequências da escolha que eles fizeram no último pleito aí? E a senhora acha que isso aí, porque o Brasil piorou em tudo quanto é indicador, saúde, educação, meio ambiente, como a gente estava falando, né? E o caminho realmente seria agora ter uma retomada novamente com o governo Lula. A senhora acha que o povo começou realmente a sentir isso aí, ou durante o decorrer desses 3 meses e meio muita coisa pode mudar nesse período eleitoral aí? Olha, o que eu penso de tudo isso? Eu acho que a Lava Jato não acreditava que um hacker de Araraquara... Pois é, né? Araraquara ainda. Um hacker de Araraquara, um menino pobre da periferia, abandonado pela família, cuidado pela avó, né, fosse conseguir desmascarar o golpe que deram no povo brasileiro. Eles não acreditavam, eles não imaginavam. O Moro nunca imaginou que o fim dele fosse ser tão triste quanto está sendo. Né? Do Dallagnol, a mesma coisa. Sim. Foi tudo organizado, e não só com o povo brasileiro. Tem gente de outros países que participaram desse golpe de Estado que foi dado no povo brasileiro para poder levar embora do Brasil as nossas riquezas. E estão levando. Sob o governo Bolsonaro, eles estão levando petróleo, eles estão levando a Eletrobras, eles estão levando a Amazônia, eles estão levando os nossos satélites, eles prenderam o maior cientista que nós tínhamos, que estava construindo o submarino nuclear brasileiro. Eles fizeram uma arruaça, eles fizeram uma verdadeira
um verdadeiro desmonte do Estado brasileiro. Mas eles não acreditavam que eles fossem ser desmascarados. Eles achavam que eles iam nadar em berço esplêndido, iam viver sob a manta do protecionismo do Supremo Tribunal Federal, do protecionismo do Procurador-Geral da República, do protecionismo dos que, infelizmente, eu fico com muita tristeza, eu sou advogada, sim, mas eu perdi totalmente a confiança no Poder Judiciário. Acho que o Poder Judiciário ele se vendeu por um preço muito barato, né? E nós estamos vendo uma situação desesperadora que está acontecendo nesse país por conta desse golpe que deram na Dilma, sim, e na sucessão que todo mundo acompanhou. Uhum. E aí, quando veio à tona o que efetivamente significava a Lava Jato, o povo começou a enxergar, né, com outros olhos aquilo que acreditavam que era o fim da corrupção. Fim da corrupção. Que fim da corrupção? Com um governo que declara 100 anos de sigilo naquilo que ele faz. Ele devia abrir todas as contas. Se ele é tão transparente, né? Probo, se ele é tão transparente, se ele é tão probo como ele diz que ele deveria abrir e não esconder, né? Então, a gente percebe por aí, o povo não é bobo. O povo não é bobo, e o povo está sentindo na pele a inflação. 1 litro de óleo que custava R$ 2,60 no ano passado, hoje... agora custa 12, 13, dependendo da cidade, R$13. Teve amigo que pagou 15, para a senhora ter uma ideia. Então, olha só a situação. Então, o povo está sentindo, e o povo está entendendo, né? Porque a gente também está falando, porque as pessoas também estão tendo consciência da política, as pessoas estão entendendo o que de fato estava por trás da prisão do presidente Lula, né? O Supremo Tribunal Federal já declarou em mais de 25 processos que o Lula é inocente. Aí vem o Ciro e fala assim, não, o Lula não é inocente, ele foi... o processo foi anulado. Não, o processo foi anulado porque não tinha prova, ele era inocente. Sim. Originalmente ele era inocente. O pessoal vem com ele essa não podia ser criminalizado porque ele era originalmente inocente. Pois é, o pessoal vem com essa história, o Lula foi inocentado. Não, ele não foi inocentado, ele é inocente. Essa que é a grande verdade. Existe uma diferença. Na origem ele é inocente. Pois é, ele é então, é difícil, né? Que história é essa? Né? Então... eu sinto que o povo brasileiro está percebendo, e as pesquisas elas apontam para isso. Uhum. Né? Aquela rejeição que a gente tinha do PT, e eu sei porque eu fiz campanha em 2016, sim, eu fiz campanha em 2018, né? A gente era xingado na rua. Hoje, pelo contrário, hoje as pessoas dizem para mim, Márcia, nós queremos Lula de volta, nós queremos o presidente Lula de volta, nós queremos o Fernando Haddad no estado de São Paulo. É o datapovo então... mesmo, né? É aquele verdadeiro datapovo que ele tanto fala, né? Ô, deputada, e como é que a senhora vê o formato agora das eleições desse ano aí? E também a pergunta complementa da seguinte maneira, como é que o PT, em particular, trabalha para emplacar o maior número de deputados, né? Senador e governador e tudo mais, em todo o país, no caso, porque essas perdas de 2018 foram muito grandes, né? Como é que está sendo feito esse trabalho? Como é que a senhora vê o cenário político das eleições desse ano aí? Olha, eu sinto que o cenário está um pouco melhor para a gente. Não acho que as pessoas vão migrar automaticamente para nós. Acho que a gente vai ter uma melhoria muito boa, mas acho que para a gente chegar ao que foi o Partido dos Trabalhadores do período do governo Lula, quando nós governávamos muitas cidades, quando nós governávamos e tínhamos vários deputados, acho que isso vai ser um processo de construção novamente, né, de reconquista do eleitorado. Eu penso que o presidente Lula vai fazer um governo muito melhor do que ele fez, sim, porque a gente aprendeu, a gente errou em algumas coisas e sabe onde foi que nós erramos, então nós vamos fazer aí os ajustes, porque foram poucos os erros, sim, mas serão feitos os ajustes necessários. E se a gente conseguir governar o estado de São Paulo, eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho belíssimo no estado de São Paulo. E o meu mandato, que é um mandato de interior, que é um mandato que constrói participação popular, um mandato que vai em Itaquá, que vai em Mogi, que vai em Suzano, que roda toda a região aí de São Paulo, Campinas, a região do Vale do Paraíba, do Vale, sim, do Ribeira, da Mantiqueira, toda esse conjunto de informações que a gente tem, a gente vai poder, estando na Assembleia Legislativa, ajudar o governador Fernando Haddad para que a gente faça um governo bem
proveitoso para o povo paulista e também um governo que dê respostas ao povo brasileiro. Tenho certeza de que, se a gente conseguir governar o Brasil e governar o estado de São Paulo, a história vai mudar rapidamente e as pessoas vão, de fato, reconduzir aí toda aquela confiança que tiveram no passado e que vão retornar a ter no Partido dos Trabalhadores, porque a gente foi vítima de vários golpes, né, de várias tentativas de destruição. Eles tentaram nos matar, mas eles não sabiam que a gente era semente. A gente era semente e a gente está florescendo novamente. É verdade, deputada. Deputada, a senhora, como é uma deputada que corre toda a região, né, todo o interior do estado e tudo mais, eu não posso deixar de perguntar para a senhora, eu sei que o seu tempo é meio corrido, né, não tem como, né, a senhora é uma deputada muito requisitada, e é verdade mesmo. E eu gostaria de fazer uma pergunta particular aqui para a nossa região, para a minha região, no caso, onde a gente acaba distribuindo conteúdo aqui, porque é o Alto Tietê, e no Alto Tietê nós temos 2 pedidos que são muito gritantes mesmo aqui, que são feitos há anos ao governo do estado, e que a gente está nesse imbróglio faz muitos anos aí, e o negócio não anda. Uma é a construção da saída da alça, né, de saída aí do trecho leste do Rodoanel Mário Covas, né, SP-21, que vai desembocar lá em Poá, no limite com o município de Poá, no SP-66. Né, e uma outra extremamente importante, que é a demanda aqui para desafogar a questão da saúde, aqui para dar uma boa desafogada na questão de saúde da nossa região, Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, é a abertura do Hospital das Clínicas de Suzano. Como é que a senhora, né, como é que um deputado, no caso não é nem só a senhora, mas como é que um deputado, né, pode articular, ainda mais agora, né, quiçá com o governador Haddad, para beneficiar diversas áreas da região com a implementação dessas demandas necessárias aqui na nossa região? Bom, com relação à alça que sai de Suzano para entrar no Rodoanel Mário Covas, eu estive em reunião no dia 27 de abril Sim. com o diretor-geral da Artesp, o senhor Milton Persoli, e ele disse que a proposta ou pré-projeto executivo desta obra do Rodoanel, o projeto já tinha sido elaborado, já estava encaminhado para os prefeitos da região, para que os prefeitos pudessem conhecer o projeto, dar suas sugestões. Eles já tinham feito uma reunião com os prefeitos e eles estavam aguardando aí a aprovação do projeto para que eles pudessem iniciar a obra. E a obra vai acontecer, sim. Então, nós já estivemos em contato por algumas vezes, né? Quando eu tomei conhecimento dessa situação, eu procurei aí o Milton Persoli e foi uma reunião muito boa, e eles já estavam com esse projeto em andamento, então é uma questão de tempo. Com relação ao hospital, eu tenho certeza, né, de que o Fernando Haddad, assumindo o governo de São Paulo, tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que poderia ser transformado em políticas públicas para o povo paulista, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser uma das prioridades que o Fernando Haddad vai ter. E a gente vai estar lá para poder conversar com o Fernando Haddad. Essa é uma demanda antiga, é uma demanda que quem está na política conhece, porque a região precisa de um hospital para poder dar atendimento. Como eu disse no começo, o Hospital de Mogi das Cruzes, que atendia os servidores públicos do IANSP, fechou as portas porque o IANSP não faz o pagamento do custo nem do custo operacional. Esse é um problema que o Estado tem há muito tempo. Eu já conversei com o Fernando Haddad sobre isso. Há pouco tempo, o Rodrigo Garcia esteve aqui em Araraquara. Sim. E eu tive a oportunidade de estar com ele. E na frente de mais de 50 prefeitos da região, eu cobrei a ele sobre a questão do IANSP na região de vocês aí, e também aqui na nossa região, porque o IANSP deixa muito a desejar. E no final de 2018, 2019, acho que foi 2019, Sim. Nós tivemos um projeto de lei muito bom que chegou na Assembleia, um projeto de lei muito interessante para modificar a característica do Hospital do Servidor, para melhorar a condição de atendimento do IANSP, e quando o Dória assumiu, ele engavetou e ele não quis tocar esse projeto, que era do Alckmin. Ele não quis tocar. Então, a descontinuidade dos governos faz com que a gente tenha muitos prejuízos, obras enormes. Aqui em Araraquara, nós temos coisas que começaram
por exemplo, a produção de medicamentos Sim. pela FURP. Aqui nós temos uma fábrica da FURP do lado de Araraquara, em Américo Brasilense. Araraquara e Américo já viraram uma cidade só. E no meio das duas, nós temos uma fábrica da FURP imensa, Wang, imensa. Sim. Ela foi inaugurada 4 vezes pelo governador Alckmin, e ela não funciona plenamente. Ela funciona em torno de 15% a 20%. E ela é um elefante branco. Ela é um elefante branco. E a gente vê que isso acontece em muitas obras pelo estado de São Paulo. As obras começam, as obras param, e quem chega não dá continuidade. Então, tudo que o Alckmin deixou encaminhado, o Dória parou, interrompeu. Por isso que nós não temos solução de continuidade, muita coisa que aconteceu no estado de São Paulo. E alguns hospitais se deu isso. Ele fechou algumas unidades de saúde pelo estado de São Paulo, fechou uma série de serviços públicos, não contratou servidores públicos. O servidor público da segurança aposentava ou falecia, sim, ou afastava por doença, não era reposto um servidor. Por isso que a segurança pública no estado de São Paulo está precária, por isso que a saúde pública no estado de São Paulo está precária, a educação está precária, e nós vamos mudar isso a partir do ano que vem, se Deus quiser, porque no dia 2 de outubro a gente vai mudar a realidade do Brasil e de São Paulo. Verdade, a proposta realmente é essa. Por isso que a senhora está aqui conversando comigo e com todas as pessoas ao mesmo tempo, aí nessa correria, nesse trabalho, né? E me conta uma coisa, deputada, nós temos ainda 6 meses de mandato, digamos assim, né? Quais são seus projetos ainda para esse mandato e quais são seus planos futuros, deputada? Olha, se a gente conseguir passar o que a gente tem, alguns projetos que a gente tem lá na Assembleia, como, por exemplo, um projeto importantíssimo que eu apresentei e reapresentei agora, que é para a gente poder ter aí efetividade nos concursos públicos. Sim. Nós não temos regras, não temos uma lei que regulamente os concursos públicos no estado de São Paulo. Muitos estados da federação têm, no estado de São Paulo não tem. E a gente não consegue fazer com que o governo do estado de São Paulo tenha a compreensão da importância que é a gente, desde o primeiro minuto que o governo decidiu abrir um concurso público, qual é a empresa que vai fazer a contratação, até o momento em que a pessoa assume o seu cargo, a sua função, nós regulamentamos através de uma lei. A gente não consegue fazer essa lei passar. A gente tem, como eu disse no começo, um projeto de lei, que é o PL 573, que a gente quer fazer passar para a gente poder estabelecer a justiça com as famílias LGBTQIA+. Sim. A gente não consegue passar porque a igreja não permite. A igreja, entre aspas, sim, os fundamentalistas não permitem. Então, a gente tem alguns projetos que, se a gente conseguir dar conta de fazer o debate novamente, já está de bom tamanho. E para o próximo mandato, um novo governo, sim, eu tenho certeza que a gente vai poder fazer muito projeto bom para a agricultura familiar, estabelecer um programa que nacionalmente foi um sucesso, que foi o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Sim. Eu já falei para o Fernando Haddad que a gente vai apresentar um projeto de lei para estabelecer um PAA, ou um PEPAS, ou um PEMAS, eu não sei que nome vamos dar, para a gente poder ter aí a agricultura familiar, o pequeno agricultor, o assentado, tendo respeito e tendo possibilidade de ter financiamento público para poder produzir alimentos de qualidade, para suprir a fome, para suprir a miséria, para melhorar a condição do pessoal que está na roça, para melhorar a condição das pessoas que moram nas favelas. Porque nesse período de pandemia, não foi o Estado que socorreu as famílias carentes, foi o MST, foi aqueles que sim, foram aqueles que produzem alimentos, né? E que não tinham onde colocar esses alimentos. Eu me lembro que eu conversei com alguns agricultores que disseram, deputada, nós passamos o trator em cima de roça de mandioca inteirinha. Aí eu disse, mas por que vocês não entregaram? Porque a gente não tinha dinheiro para pagar o combustível para levar para a cidade. Então, assim, a questão da logística tem que ser pensada, das estradas rurais tem que ser pensada, tem muita coisa. E tudo isso será, com certeza,
objeto um projeto de lei que melhore a condição do IANSP, para que haja paridade Sim. no financiamento do serviço público médico. Então, assim, tem muita coisa na nossa cabeça que eu tenho certeza que com um novo governo a gente vai conseguir dialogar e fazer com que esses projetos de lei se transformem em leis para que a gente possa melhorar a vida do povo paulista. É verdade, deputado. Que isso torne realidade em breve, né? Temos 3 meses aí para dar um start nisso aí, sim, né? Sim. Deputada, de verdade mesmo, eu sei que o seu tempo é curto, o seu tempo é muito corrido. Eu agradeço demais a sua participação, a sua disponibilidade de abrir um bate-papo comigo aqui. É uma honra, é um prazer. Eu gostaria de realmente ter conhecido a senhora, né, quando a senhora esteve em Suzano, né, que realmente ela esteve em Suzano, sim. Ela anda por todo o interior, ela esteve em Suzano. Eu que não pude estar presente devido ao trabalho. Né, deputado, agradeço muito mesmo. Eu gostaria de pedir agora suas considerações finais para as pessoas que estão nos assistindo, né, o pessoal que está aqui na nossa região, nosso Tietê aqui, para que possam conhecer mais ainda a deputada Márcia Lia aí. E é verdade, nós estamos no período de eleição, eu acho que vamos conhecer os candidatos, é aquela coisa, né? Vamos conhecer as propostas, vamos conhecer o trabalho, a história desse candidato, né, deputado? Eu gostaria que a senhora, então, deixasse suas considerações finais para todo mundo. O Wang, uma coisa que eu acho que funciona muito bem nos dias de hoje são as redes sociais. As pessoas têm a possibilidade de conhecer o trabalho que a gente faz, as propostas que a gente tem, o nosso dia a dia, nossa participação nos programas da Assembleia Legislativa, nosso dia a dia. Eu trabalho de domingo a domingo. Ontem, só para você ter uma ideia, eu saí de Araraquara às 6 horas da manhã, fui até Caieiras, fiz agendas em Caieiras, depois eu fui para Nazaré Paulista, fiz agenda em Nazaré Paulista, não obstante fosse um domingo. Né? Então, a gente trabalha muito. As pessoas têm a possibilidade de conhecer os nossos trabalhos. Nós estamos em todas as redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, estamos no TikTok, estamos no Twitter, estamos em todas as redes sociais. Então, as pessoas podem acessar as redes sociais. Deputada Márcia Lia. Lia não é nome, Lia é sobrenome. Então, meu nome é Márcia Lia, separado. Pode acessar lá, entrar, dialogar com a gente, mandar mensagem para a gente, para que a gente possa aí nos familiarizando com as pessoas. E aí, na região de vocês, Suzano, Tietê, Alto Tietê, Guarulhos, Sim. toda essa região de vocês, Itaquá, Poá, eu trabalho muito aí também, né? Vou ter campanha aí na região com vários deputados, pessoas muito queridas que vão estar junto com a gente, caminhando aí nessa região. E eu quero, então, agradecer a vocês do Talk com Wang, dizer que foi um prazer enorme ter podido participar deste bate-papo. Todas as vezes que quiser conversar conosco, eu estou à disposição, é só entrar em contato com a gente pode participar, se for um assunto específico, não tem problema. Estamos juntos e vamos trabalhar muito para que a gente possa fazer com que o Brasil volte a ser feliz e que o Estado de São Paulo comece a ser feliz. É verdade, é verdade. E a deputada responde mesmo, né? Para você que está achando que é balela, isso aqui é conversa, não é conversa não. Se você mandar mensagem nas redes sociais, a deputada responde. Tá? A assessoria vai lá, responde também, você não fica sem resposta. E é um momento importante. Então, nesse momento aí, é bom que a gente comece a pesar o voto, né? Comece a pesar e ver a lógica, a racionalidade e conhecer realmente quem vai nos representar. Porque as pessoas acham que é um mundo distante. Não é. A deputada está aí, a Lesp está aí do lado, né, e são os representantes e você pode entrar em contato. Deputada, de verdade, meu muito obrigado pela sua disponibilidade. De verdade mesmo, meu muito obrigado pelo seu tempo. Tá bom? Obrigada. Um abraço, então. Um abraço a todos os que vão acompanhar esse bate-papo. E dizer que estamos lá nas redes, pode entrar, pode conversar com a gente, pode me visitar na Assembleia Legislativa para tomar um café. Aquela é a casa do povo, então todo mundo tem acesso. Estamos à disposição. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, deputada. Um grande abraço a todos e até a próxima.